Foi um bom jogo. Acho que o panorama geral tem muito do trabalho dele também, dessa intensidade do Flamengo. E aí a gente vai conseguir ver ao longo das partidas quanto que essa intensidade vai se manter cada vez mais nas partidas. Bem-vindo ao canal. Vamos ver o que a mídia paulista achou da vitória do Mengão. Tô sem o microfone hoje, mas em breve resolverei. Crédito ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos para o vídeo. O Flamengo ainda, assim, muito pelo lado esquerdo, com dificuldade de encontrar lado direito, não só o lateral em si, mas quem por ali vai conseguir desempenhar muito bem. Então, o lado esquerdo mais bem resolvido, melhor resolvido, né? Com o Ayrton agora, acho que o Sampaoli deve ter um pouquinho mais de certeza disso, né? De onde o Ayrton encaixa melhor. Foi a tentativa de botá-lo no lugar do Gerson e não é bem por ali. Então, eu acho que esse jogo dele, do volume... E hoje eu quero ver a entrevista coletiva dele sobre a contundência, né? Como que ele vai usar essa palavra para o jogo de hoje, porque foi um bom jogo. Acho que o panorama geral tem muito do trabalho dele também, dessa intensidade do Flamengo. E aí a gente vai conseguir ver ao longo das partidas quanto que essa intensidade vai se manter cada vez mais nas partidas, quanto que ela vai durar, né? Se ela vai cair em determinado momento. Hoje, para mim, foi o jogo mais equilibrado nesse sentido, do Flamengo buscando até o fim. Mas eu estou curiosa para ver onde que ele vai colocar a contundência hoje. Pois é, pensando em pontos positivos desse jogo, além da partida, além do resultado, eu acho também não ter tomado gols, né? Mas a gente estava falando do Davi Luiz, já que a gente está falando da defesa, deixa eu só colocar, então, a parte, o trecho em que a torcida se manifesta contra o jogador. Se manifestou contra alguns jogadores, mas contra o Davi Luiz, assim, é muito claro e é muito específico. Vamos colocar, então, esse trecho aí para os fãs de esportes, para eles verem, e aí a gente já fala. Vamos ouvir, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E assume como capitão, né? Eu não sei se retoma um futebol do começo de ano, eu não sei exatamente por que a torcida fica tão revoltada com alguns jogadores especificamente, porque é algo muito coletivo, né? As coisas não dão certo, mas é algo muito coletivo. Mas a diretoria também foi muito alvo das críticas desses torcedores. Mas, André Kfouri, queria que você falasse sobre isso, assim, se é uma grande notícia para essa noite, além do resultado, além dos 2-0, também não ter tomado nenhum gol. Sim. Uma atuação equilibrada, né? É um indício de que o Flamengo fez uma partida, digamos assim, completa em relação ao que era o objetivo. A minha impressão é que o Sampaoli, não sei se ele está falando, se ele já falou, ele vai levantar a importância do controle que o Flamengo teve no jogo de hoje, o fato de ter sido pressionado em determinados momentos e suportado bem essa pressão, mas de ter jogado muito tempo dentro da área do Goiás. E aí, como nenhum treinador jamais está contente com nada, e alguns do perfil dele deixam muito claro que adotaram esse perfil ainda mais exigente, ele vai dizer que o jogo deveria ter um resultado muito maior em termos de placar a favor do Flamengo. E se ele falar tudo isso, eu concordo. Mas aí ele tem que criticar o time dele, né? Exato. Por isso, porque foi o time dele que não conseguiu fazer mais gols. São coisas nas quais nós temos que melhorar. Nós, né, em primeira pessoa, falando o Jorge Sampaoli. Vamos, sobre o Davi Luiz, eu acho que tem alguns pontos importantes. A vaia, que ele recebeu entrar, um dos apelos dessa partida, que foi noticiado, né, que ele estava a 3 jogos de bater uma meta para ter a renovação automática para o fim de 2024, antes desse jogo, então fez mais um. E a zaga em si escolhida como titular, né? Se ele veio do banco é porque 2 começaram como titulares, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. É essa a zaga do Flamengo? Porque essa zaga foi muito pouco apostada como par, né? Cansou de ver quando muda zagueiro, o que estava bem cai um pouquinho, enfim. E eu acho que com o Davi Luiz é muito disso, da memória do torcedor, de não estar entregando, ou talvez não tenha ainda atingido a expectativa do torcedor desde que chegou. Mas eu acho que principalmente nessa temporada ele também falhou um pouquinho ali. Às vezes abandonando muito o posto, se atacando muito ao ataque, insistindo muito nessa saída de bola com ele mesmo. Então acho que deixava espaços ali
que o adversário conseguia aproveitar. O São Paulo tem essa zaga como titular ou da primeira prateleira, já que a gente não vai ver jogadores com sua titularidade garantida em todas as partidas? Eu não tenho a impressão de que ele já escolheu nomes, ele continua. Então, essa partida foi pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. 5ª rodada do Brasileiro. Ele continua experimentando, ele continua vendo o que funciona, o que não funciona. Ele vai trabalhar com o goleiro jogando em alturas diferentes, né? Contra o Botafogo, por exemplo, muita gente ficou impressionada com a distância que o Santos em campo tinha do próprio gol em determinados momentos do jogo. Isso vai valer também para o comportamento dos zagueiros, às vezes 2, às vezes 3. Ele vai coletar a maior quantidade de informações possíveis e vai decidir jogo a jogo. Talvez a gente veja um time com uma defesa não que vai ser trocada constantemente e a gente não vai poder perceber nenhuma regularidade. Sim. Mas ele vai trabalhar, ele mexe no time todo. Ele é um treinador que não sossega. Essa é a personalidade dele para trabalhar. E em um determinado momento do jogo, a gente viu novamente o Léo Pereira ali como lateral esquerdo. Sim. Também, né? Vai para lá. Pelo lado e o Pulgar descendo para ajudar nessa saída de bola como um terceiro homem. Então, passa muito pelo tipo de jogo, né, que o São Paulo escolhe. Mas isso eu acho interessante, Mari, porque a gente já vai falar do goleiro, né, e da mudança do goleiro, né, a saída do Santos ficou no banco e do Matheus Cunha como titular, mas o perfil do São Paulo é aquele cara que foca em característica e não em nome, né, assim, ele foca muito, se esse cara tem isso, eu gosto. Falando de gol, no Santos teve o debate do Vanderlei, né, ele era incontestável e houve a mudança. O Davi Luiz vindo do banco, o que ele não oferece ao São Paulo como característica que Fabrício Bruno e Léo Pereira, assim, ou você acha que não esbarra nessa individualização? É o combo? Eu acho que é mais pelo momento. Isso, o Bruno também, mas eu acho que hoje eles estão melhores do que o Davi Luiz. Eu acho que hoje acho que o entendimento também do momento, sabe, assim? Eu acho que o Davi muitas vezes peca pelo excesso. E aí eu acho que por isso hoje, para mim, ele está atrás desses dois. Desses dois zagueiros que você está falando. Desses dois zagueiros. Você também acha assim, que a gente vai ficar vendo mais essa dupla? E qual é a tua opinião? Deveria ser mesmo o Fabrício Bruno e o Léo Pereira? Você acha que o Davi Luiz, o Rodrigo Caio, o Pablo devem ficar mesmo no banco de reservas, enquanto esses dois hoje ganham mais essa oportunidade, né? Ou talvez um pouco mais de atenção do treinador? Só a gente pensar, esses que jogaram hoje, individualmente estão jogando bem, conjuntamente estão jogando bem também. E qual é a competição para eles? São jogadores que a gente pensa, você acabou de falar o nome, Pablo, Rodrigo Caio, Davi Luiz entrou hoje. São jogadores que na fila, por momento, por questão física, por questão técnica, não estão no mesmo nível. Então, assim, agora eu acho que ele nem tem, que o São Paulo nem tem como fazer grandes modificações, né? Porque a fase dos jogadores, às vezes, essa fase se impõe. Eu acho que é o que está acontecendo. No caso do Davi Luiz, tem também uma característica, né? O São Paulo ele é um cara que tem na cabeça dele um futebol, digamos, posicional, e o Davi Luiz, ele é um pouco a antítese disso. Sim. O Davi Luiz é um cara que gosta de ocupar diversas áreas do campo. Ele, ao longo da sua carreira, teve dificuldades justamente por ser esse jogador que, às vezes, e aí, dependendo do momento do clube, com frequência se encontrava fora de posição, não estava no lugar onde deveria estar. Isso traz benefícios porque ele tem iniciativa, ele participa, mas, às vezes, traz problemas naquilo que é a primeira função, que é defender. E o São Paulo, evidentemente, o conhece como jogador. Mas eu acho que também tem a questão da vaia hoje, ela é momentânea, ela é circunstancial, porque se trata de um jogador que já contribuiu muito e pode continuar a contribuir. Mas agora, em termos de fase individual, eu acho que ele está atrás dos dois que atuaram no Maracanã na noite de... Obrigado, galera. Não esqueça de deixar o like. Seu like ajuda demais o meu trabalho. Créditos ESPN Brasil. Valeu.